Agora a gente vai falar sobre expositivo. E assim, o expositivo, de um certo modo, ele parece mais com o textual, mas não muito. Por quê? Porque o textual se concentra nas divisões que aquele texto propõe, só que é um trecho pequeno. Você vê que nesses dois exemplos que a gente mostrou, era um versículo só, tanto lá em 2 Crônicas como em Miqueias, um versículo só deu todos os pontos para a gente. E tem vários outros exemplos, podia ser 2 versículos, podia ser um pouquinho mais. Aqui o expositivo ele vai ser um trecho maior, vai ser um pedaço mais longo de texto. E os meus pontos também é o texto que vai me dar, mas nesse trecho um pouco maior, tá? Então, em que o expositivo lembra o textual? Que as minhas divisões dos meus pontos do sermão é o texto que me dá. Mas o texto não me dá só os pontos. Por meio dele, eu também vou expor todo o sermão e o texto, consequentemente. Então, aqui eu penso no tema e nos tópicos. Aqui eu penso só em como explicar os tópicos, porque quem me deu foi o texto. E aqui eu não tenho liberdade de ficar criando nada, porque o texto vai me dar os pontos, o argumento e a aplicação, vai sair tudo de dentro do texto. Ah, Lucas, mas o texto não fala tudo sobre o assunto, que nem a gente falou aqui, sobre salvação, ou sobre desobediência. Ah, eu quero falar de desobediência tematicamente. Dá? Dá. Você vai pegar vários textos na Bíblia para sustentar a desobediência. E textual, dá para fazer textual? Dá também. Você pode pegar um texto curto em que tem a divisão lá mostrando as consequências da desobediência. Por exemplo, Gálatas. Mas eu posso fazer um expositivo onde esse acaba sendo o meu assunto principal, mas não porque eu escolhi o assunto, mas já que é expositivo, eu vou ter que achar um texto onde esse é o assunto do escritor. E aí, por trabalhar o que o escritor trabalhou, eu vou acabar expondo esse assunto, mas não sou eu que estou inventando nada. Tá? Deixa eu mostrar também mais um exemplo disso aí na tela. Quem pode ler ali para a gente? É aquele que estuda uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Teoricamente, o que diz que sermão difere do sermão textual. Principalmente pela divisão da passagem bíblica em que se baseia. Na prática, ambos se sobrepõem. Isso, então é o que eu estava falando até agora. Ele surge de uma passagem bíblica com mais de 2 ou 3 versículos. Esse aqui, você viu? A gente trabalhou com 1, 2, de repente 3. É o textual. Mas com 1, 2, 3 versículos, eu extraio daí só os tópicos. E tem que trabalhar o conteúdo dele. O expositivo, ele já vai me dar tudo que eu preciso. Então, olha lá. Teoricamente, esse tipo de sermão, ele é diferente do textual. Qual que é a diferença do textual? De um certo modo, eles são iguais. Ó. Na prática, ambos se sobrepõem. Na prática, eles trabalham juntos. Mas ele se difere principalmente pela extensão da passagem bíblica. Quando você começa com 1, 2 versículos, provavelmente você vai estar trabalhando o que seria o textual. Se você já pegou 5, 6, 10, 20, você já está vindo para o expositivo. Geralmente o expositivo pode ser um texto bem maior. Um texto maior, exatamente. Mesmo o irmão que já pegou aqui, o próprio, deve ter uns 4, 5 anos, não importa, quando ele me recorda, eu falo, ele pegou em cima do salmo. Isso. Você pode pegar em cima de um salmo, por exemplo, ou de um outro texto qualquer, e você vai explicar o que aquele salmo diz. Por exemplo, o salmo lá do 23, né, que é do Bom Pastor. É esse, né? Se eu não estou errado. Então a gente não precisa nem ir lá. Ele vai falar lá, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta e tal. Então, eu não vou criar da minha cabeça nada. Eu vou olhar o que Davi está falando sobre essa situação de ele se enxergar como uma ovelha e de Deus ser o pastor dele. O que ele mostra lá?
sobre os pastos verdes, sobre o descanso, sobre as águas mansas. A minha divisão do texto vai estar dentro disso aí. Eu vou ter que encontrar a explicação do próprio escritor. E qual que é o sentimento que Davi estava tendo por ser uma ovelha de Deus? Esse sentimento é a lição daquele salmo. Essa é a lição que eu vou aplicar para os meus ouvintes. Tudo sai do texto. Tudo sai. Fica tranquilo que a gente vai fazer mais ainda. Ô Lucas, mas sobre a questão do salmo aí, tem que ter cuidado na linguagem. Quando ele fala sobre pasto verde e tal, tem que ter que explicar, né? Isso. Lembra que uma das coisas que a gente viu na semana passada é que quando eu começo a fazer o meu estudo, eu tenho que considerar qual é o estilo literário do texto. Então, eu tenho que estar ciente que eu estou numa poesia. Mas o fato de eu estar numa poesia não significa que eu não posso expor. Sim, sim. Fazendo todas as relações, né, que o texto exige que sejam feitas. Isso. Perfeito, é isso mesmo. Inclusive, explicar isso é parte do meu sermão. Explicar que nós... Por que nós somos como ovelha? Por que podemos nos sentir assim? Por que eu posso, né, ver Deus como um pastor? Até a explicação desses símbolos, dessas figuras, entram como parte da minha exposição. Tá? Ó, modelos de sermão expositivo. Ó um aqui, ó. Abre lá. Olha só já a diferença aqui, ó. Só no texto, você já viu a diferença. Que o primeiro, lá do temático, não tinha texto. No temático, o texto está dentro dos pontos. Lembra? No temático, Jesus chorou. Chorou por um homem. Aí está lá a ressurreição de Lázaro. Chorou por uma cidade. Lá chorou por Jerusalém. Então, no temático, o texto está dentro dos pontos, porque eu vou ficar para lá e para cá na Bíblia. No textual, a gente lê um versículo para cada um dos exemplos. Olha a diferença do expositivo, o tamanho do texto já. Ó. Eu já vou usar uma porção maior do texto. Então, Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Isso não significa também, gente, que quando você vai passar o texto da leitura, né, alguém vai vir aqui para fazer a leitura da mensagem e a oração por você. Não significa que se você passa para mim um texto com 8 versículos para eu ler, que o seu sermão é expositivo. Não é isso. Não é o tamanho do texto que eu vou ler. Porque às vezes acontece de a pessoa vir aqui e ler 4, 5 versículos, e quando o pregador chega, a primeira coisa que o pregador chega é chamar você para um outro texto que não é o texto da leitura. E esse texto da leitura nem vai dar base para a mensagem. Ele só propõe uma ideia para você começar a refletir em outro caminho que ele vai. Você está entendendo? Então, o que torna o sermão expositivo não é o tamanho da leitura que alguém faz para você pregar, mas é de fato o texto que você vai trabalhar. Se alguém lê 10 versículos aqui na leitura e depois você for falar sobre desobediência em vários textos, você está pregando temático. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Marcos 10, do 46 ao 52. É o que? A cura daquele cego, né? Isso. O evento todo da cura, do começo ao fim, tem uma série de detalhes. Então olha lá. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora.
está o evento todo. O evento todo vai ser a minha mensagem. E aí, como que a pessoa distribuiu e como ela deu título para a mensagem com base no texto? Ela percebeu que o texto tem 4 situações interessantes aqui, ó. O cara, né, que é o Bartimeu, ele estava sentado no caminho, e isso é um gesto de humildade. E depois, quando ele sabe que Jesus está passando, ele começa a... E isso demonstra coragem. Aí, alguém chega para ele e fala, ó, Jesus está te chamando. E ele se levanta, e isso é um gesto de fé, que vai dar certo, Jesus vai me curar. E depois que tudo foi resolvido, ele passou a seguir Jesus. Então, o que a pessoa que construiu esse esboço notou no comportamento do Bartimeu? Lições. Lições no comportamento do cego. E tem só essas? Não, tem mais um monte de outras que você poderia acrescentar, tá? Ou substituir. E dá outros nomes também. Mas o fato que você percebe que os seus pontos também é o texto que dá, ó. Assentado, ele começa a clamar, ele se levanta e segue Jesus. E poderia ter aqui, ó, foi curado. E depois de perceber essas lições que o texto dá, foi dado um título: Atos gigantes em direção a Cristo, né? Ou grandes ações em direção a Jesus. Jesus, tanto aí no texto que você leu, como no texto de Lucas 17, que foi a pregação do Ivan, fala daqueles 10 leprosos, só um voltou. Jesus não fala. É como se aquela cura não tivesse muita importância. Para ele o que importava, o mais importante foi a salvação, né? E aí também ele fala, tua fé te salvou. Aí ele também falou a mesma coisa. Né? Isso, muito bem. Agora, interessante esse comentário que você fez, e ele é verdadeiro. Só que, nesse momento, a conexão com aquele texto não tem relevância para mim. Por quê? Porque eu estou trabalhando esse texto. Ah, então quer dizer que o que aquele texto fala não me serve? Não, me serve no aspecto de que toda a Bíblia, ela forma a sua própria doutrina. Então todos os textos do Antigo e do Novo Testamento fazem a gente entender quem é Deus, o plano de Deus e etc. Então eu não vou ler esse texto desprovido do meu conhecimento do restante da Bíblia. Eu continuo conhecendo e preciso conhecer aquele restante, porque é saber mais da Bíblia que não vai me deixar chegar a conclusões precipitadas nesse texto. Então é importante saber daquilo lá. Mas aqui o que me importa são essas lições. São essas. E aqui, por exemplo, a cura, ela não é irrelevante, ela é importante. É importante, eu estou falando. Né? Está na foto. Jesus nem falou da cura, falou a tua fé te salvou. Ele não somente falou assim, a tua fé te curou. Isso. Ele já falou de salvação, né? Exatamente. Então você vê que não tem um versículo como no textual, não tem um versículo como no textual que está escrito lá. Se a gente encontrasse um versículo com todas essas informações para fazer um sermão textual, o versículo seria assim: e os grandes atos do ser humano em direção a Jesus são ficar assentado, clamar e levantar-se para então segui-lo. Se tivesse um versículo assim, eu ia conseguir os 4 pontos, só que ele seria textual. Mas eu precisei ler o texto, observar o texto, pensar no comportamento do Bartimeu, como ele está se comportando, como a multidão o repreende, como ele não desiste de clamar, como a esperança dele em Jesus é grande, como ele vê. E aí, olhando e lendo várias vezes, eu começo a notar, pelo comportamento dele, pelo comportamento de Jesus, pelo comportamento dos discípulos, certas lições no texto. E então eu vou explicar esse texto, eu vou expor esse texto com todas as suas lições. Eu poderia, no final, ter outra lição, por exemplo, que fosse essa que você falou? Poderia. Que no final a fé é a mais importante. Poderia ser essa lição no expositivo? Sim. Esse não é o único esqueleto que eu posso fazer para esse texto.
Posso usar esse texto aqui, ó, e fazer pregações completamente diferentes, tá bom? Mas aqui é essa sugestão, né? É essa sugestão. Ah, detalhe. Não significa que quando você estiver trabalhando esse texto, se o primeiro... Por que está entre parênteses aqui humildade? Não é porque quando eu estiver falando no ponto 1 aqui do meu sermão, eu vou falar, gente, o primeiro ponto é humildade. Ó, abre lá não sei aonde para você ver o que é humildade. Não. Aqui, o único exemplo de humildade que eu preciso é o de quem? O do cego. Porque eu estou trabalhando aqui, ó. Já que eu estou no expositivo, não significa que eu vou ficar falando aqui sobre o que é humildade. Não, não. Eu vou explicar sobre o comportamento do cego de estar assentado lá. Mas enquanto eu explico sobre o comportamento dele estar assentado lá, eu quero chegar em algum lugar com essa explicação. Eu quero que vocês entendam que enquanto eu falo, poxa, o Bartimeu estava lá, meu, quantos anos será que esse cara estava lá? Você já se imaginou cego? Andando por uma rua de terra, se você se perde, você cai no meio do deserto. Antigamente a cidade era murada, você saiu do portão, você se perde, você vai para o meio do deserto, você vai para um lugar que não tem ninguém. Toda essa explicação que eu estou dando sobre o fato do cara ficar sentado lá numa esquina sem sair do lugar, eu quero que no fundo vocês estejam compreendendo que ele era um cara humilde. Eu não quero explicar a humildade, não quero. Eu quero explicar o texto e mostrar para você que existe um comportamento de humildade dele. E depois, quando eu terminar de explicar isso, eu vou passar para o próximo ponto. Eu vou falar, e você percebeu que depois, quando ele fica sabendo que Jesus está passando, ele começa a gritar? Você acha que ele não sabia que ia ser repreendido? Você acha que ele não imaginava que esse era o único recurso dele, já que ele era cego? Ele não sabia se Jesus estava aqui, ali ou lá do outro lado da rua. Era uma multidão e ele nem imaginava quão alto ele precisava falar, nem para que lado ele podia virar a boca para poder estar mirando em Jesus. Tudo isso que eu estou falando, explicando aqui, não estou indo em nenhum outro lugar da Bíblia, explicando o comportamento desse homem, eu quero que vocês vão captando que no comportamento dele existe coragem. Você está entendendo? Eu não vou lá, ó, coragem, vamos lá em Davi, abre lá no Velho Testamento. Não, 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 não. Bartimeu. É aqui, eu vou trabalhar nesse texto. Tem um monte de exemplo de coragem na Bíblia? Tem, mas não importa agora. Se eu estivesse falando de coragem e quisesse falar sobre coragem, eu ia trabalhar temático. Mas eu estou trabalhando expositivo. E aí, quando chega no final, tudo isso aqui para mim são aplicações, tá? Eu vou daqui a pouco, a gente vai mudar para o próximo e eu vou mostrar para vocês essa questão de aplicação e tal. Mas eu posso, depois que eu expliquei todo esse texto, passo a passo, quando eu estou chegando perto do final do sermão, é a hora de eu pôr para vocês as lições que nós levamos para casa. Porque o sermão fecha com aplicações, o sermão não pode ser... Qual filme? Começa com começo, meio e fim, né? Isso. Começo, metade e fim. Exatamente. Então, nesse... E assim, o filme geralmente no final é o clímax, né? É quando o herói vence, é quando o mocinho não sei o que lá, né? E a mensagem, ela tem que, de uma certa forma, ir nessa crescente. Você tem que ir explicando, né, a sua mensagem, fazendo a exposição, levando o seu ouvinte a um progresso. Então você começa aqui e vai explicando, e ele vai, até que você atinge o que a gente chama de clímax. E você termina o sermão na parte alta. Ela pode estar no meio? Pode. Mas desde que você seja capaz de fazer isso, ó. Que você atinja o clímax, por exemplo, você escolhe o texto. O que eu quero mostrar? Isso aqui é o tempo passando, né? Então você começou o sermão aqui, aí você explicou, passou 10 minutos. A informação está crescendo, o ouvinte está ficando curioso. Aí você pega essa informação e pá, olha Jesus, o que ele fez lá. Já passou 20 minutos aqui, ó, do seu sermão. Você chegou no clímax. E aí você tem que sustentar isso aqui para o seu ouvinte, aí você fecha. Ou você vem subindo e você mostra aí o exemplo do Bartimeu. O Bartimeu, olha a humildade do Bartimeu.
Aí você vai explicando, e aí os ouvintes, nossa, é meu, eu nunca tinha pensado nisso. E você explica da cidade e tal, e o cara, nossa, é mesmo. E ó, a curiosidade do ouvinte subindo, e você vai explicando, e você vai explicando, e você vai explicando, aí você chega aqui, e é aqui onde você põe a lição para o seu ouvinte. Ele entendeu o texto, e aí você vai dizer para o seu ouvinte que a gente é como um Bartimeu. Que na nossa busca por Jesus, não dá para ir até Jesus com a mão no bolso, sentado, continuando esperando a vida passar. Ir até Jesus exige de nós coisas, posturas, decisões. Aí você traz. Eu estou inventando as lições? Tem mais um monte de coisas sobre ir até Jesus? Mas elas não me importam agora. As que me importam são as desse texto, porque eu estou pregando expositivo. E eu confio que todas as lições que esse texto traz sustentam a fé dos ouvintes. Deus vai trabalhar por meio dessas lições. A gente não precisa esgotar a Bíblia, né? A gente está fazendo só um sermão.